E o Sou Brasil hoje recebe Ricardo Sá, psicólogo da positividade, que vem conversar com a gente sobre modelos e comportamentos. Claro, julgamentos sociais, relações sociais. Uma entrevista que vale a pena acompanhar depois e assistir várias vezes, porque realmente traz algumas reflexões importantes para pais, professores, familiares, enfim, todo mundo que tem relações humanas e que é muito importante. Muita gente acreditou no Jesus da Goiabeira. Não sei se eu podia falar isso, mas já foi. Lembra do Jesus da Goiabeira? Da pseudo-ministra, não vou dizer doida Damares, mas da ministra Damares. Ex-ministra. Pois é. Muitos outros, talvez os mesmos, foram para os quartéis pedir a volta da ditadura. Consegue traçar um perfil psicológico desses fenômenos? Ou seja, não é julgamento das pessoas, mas o que está acontecendo com o mundo, que tem gente batendo continência para pneu, marchando na chuva, invertendo a lógica da bandeira nacional e do hino brasileiro. Só mesmo um psicólogo para nos ajudar a dizer, tem salvação para essa loucura? O que ocorre é o seguinte, né? O que a gente tem observado é uma espécie de captura de cognição, que a gente chama em psicologia. Traduz isso para a gente, captura de cognição. O que é isso? Captura de cognição ou captura mental, né, são técnicas de manipulação que levam as pessoas a repetidamente, ouvindo determinadas coisas, assimilarem aquilo como uma verdade. E o que ocorre é que nós hoje temos muito menos leitura, as pessoas têm lido muito menos e têm sido informadas pelos meios sociais, pelas redes sociais. Então nós tivemos lá no Brasil agora um caso muito sério, foi o seguinte, na época das eleições, um grupo de pessoas de uma determinada religião pedia que os seus frequentadores fizessem jejum de informação. Imagina isso é muito sério. Jejum de informação significa que você... A informação que valia é aqueles que divulgavam na igreja. Exatamente. A única informação possível... Exato, isso é censura. Mas a única informação possível era aquela informação que era divulgada pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp daquela comunidade. E que eles fizessem jejum de informação, de não ver televisão, nenhum tipo de televisão, nem aberta, nem bolhas. Tais bolhas. Isso é muito sério, porque dentro, inclusive, dessas ordens evangélicas e algumas outras religiosas, tem, inclusive, soldados, tem um ambiente militar, soldados que protegem aqueles pastores, etc. Então, nós estamos vivendo um momento muito sério, porque junto com isso vem um processo de lavagem cerebral, que é um processo... bastante pensado, não é uma coisa que ocorre por acaso. É proposital. Proposital. E junto vem a questão da Bíblia e mais a questão do armamento. Né? As pessoas estão falando que as armas são importantes. Em conclusão, hoje Jesus seria morto em nome de Jesus. Exatamente. Certamente seria morto em nome de Jesus, né? Essa é que é a verdade. Então, existem, e aí é preciso separar, porque existem evangélicos e evangélicos. Claro. Né? Não são todos, a gente vê sempre, parece que está tudo no mesmo baú, e não é. Sim, perfeito. Existem grupos muito sérios, né? Nós temos, inclusive, políticos, né? Nós temos o Henrique Vieira, que é um excelente pastor Henrique Vieira, e tem vários outros pastores. Padre Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti, que... Apesar de ter também padres que apoiam também tem padres à direita. Claro, a direita tem, a Canção Nova lá apoiou fortemente. Então, quer dizer, não é só a questão dos evangélicos, tem questão de igreja católica, tem outras ordens de fé, eu chamo ordens de fé, não chamo mais religião, que religião é restrito. Sim. Agora, o que ocorre é isso, é que as pessoas estão lendo menos e se informando mais por esses meios automáticos. Então, você vê, por exemplo, uma entrevista, como eu vi outro dia, de um rapaz que perguntavam a ele, você votou em quem? Ele falou, eu votei no Bolsonaro. E você acha que a vida melhorou? Ele melhorou. O custo de vida baixou? Baixou. A gasolina baixou? Baixou. A comida está mais barata? Está mais barata. E quem você votaria se a eleição fosse hoje? Ele foi em Bolsonaro. Quer dizer, captura... desinformado num ambiente de superinformação. Exatamente. O nome disso é captura de cognição. Ele não tem outra resposta para aquela pergunta que ensinaram a ele, uma resposta que está automatizada. Exato. Isso é captura de cognição. Visão crítica nenhuma, chance de mudar o que não está indo bem, nada. Diga lá, Almeida.
É o seguinte, os nossos ouvintes estão muito participativos. Oba! Viu? A Fatucha mandou uma observação aqui interessante. Fatucha Leite, cantora portuguesa. Fatucha Leite, cantora portuguesa, nossa amiga. Maravilha, Ela Fatucha. botou assim, já há estudos acerca dos problemas que os celulares podem provocar no cérebro em crescimento das crianças. Esses estudos não são divulgados na internet. A questão é essencialmente ligada ao Wi-Fi. Nunca se deve entregar a uma criança um celular, um iPad ou computador com Wi-Fi ligado. As ondas são muito nocivas, principalmente para as crianças, porque os seus órgãos estão em desenvolvimento. Mas são nocivos para o cérebro, como para os olhos, ouvidos, quando estiver próximo de um equipamento que estiver a receber essa frequência. É um assunto muito importante. As pessoas precisam ser alertadas, mas nem querem ouvir. É preciso tomar atenção, principalmente ao 5G. Perfeito. Muito então, bom, Fatucha, ela maravilha. Fez uma observação muito boa. Obrigado, Fatucha. Beleza. Deixa eu aproveitar. Fernando Gutmann disse que está nos ouvindo e curtindo a entrevista do Ricardo Sá. Aí ele quer saber como fazer para comentar. Olha, no Instagram, @soubrasil.online, você pode fazer seus comentários, também nos nossos telemóveis, tanto para mim quanto para o Almeida. E quando entrar no YouTube, também deixa lá seu comentário. É sempre bom demais a sua visão crítica. E, Gutmann, tem que aparecer de novo nos estúdios para a gente fazer mais uma entrevista daquelas. Vamos seguindo um pouco. Você falou desse fenômeno, dessa questão toda, e não é só Brasil, é mundo todo. Por exemplo, em Portugal acabou de sair das eleições, e, para susto de muita gente, a extrema-direita avança, e avança a passos largos. Perguntados os jovens por que do voto neles, muitos disseram que precisa voltar ao salazarismo, que foi a ditadura portuguesa. Como é que você... Está completando 50 anos agora. Agora, né? No 25 de abril. 25 de abril. Como é que você analisa isso, esse fenômeno mundial e a juventude? Volta na questão do que você falou da lavagem cerebral, de certa forma. Nós estamos vendo isso, né, uma ameaça à democracia, o presidente Lula já falou isso, no mundo inteiro, né, vários países que estão, né, voltando. E trata-se de um ciclo, né, me parece que é um ciclo. Esse ciclo volta porque esses jovens não viveram aquela situação. Eles têm uma informação que vem também muito pasteurizada, muito às vezes distorcida, e essa informação, como eu estou dizendo, eles não costumam ler, eles costumam simplesmente obter essa informação pronta, e aí essas respostas, muitas vezes, desses jovens, são respostas prontas para perguntas que já foram também elaboradas. Então esses jovens estão sendo adestrados, essa é a verdade. A palavra é boa, adestramento. Adestramento, porque isso se faz com animal, mas é isso que está se fazendo. Repetir sem refletir, sim. Repetir sem refletir. Esta é um termo, e é isso que nos preocupa muito, porque a gente precisa fazer com que esses jovens voltem a pensar. Exato. Por isso o projeto que a gente falou, Sai da Tela e Vem para a Janela, é uma das razões pelas quais a gente está lutando, para que as pessoas interajam mais, para que as pessoas tenham a possibilidade de pensar sobre o que lhe é perguntado. Pense antes de responder, não responda automaticamente. Né? A gente está vendo hoje uma questão muito séria, que é o seguinte, né, nós temos monólogos paralelos e não diálogos, porque um diálogo... Monólogos paralelos é maravilhoso. O que é isso? O que são monólogos paralelos? É verdade, o que são monólogos paralelos? Alguém fala, espera o outro para, aí o outro fala. O outro para de falar, ele continua falando a mesma coisa. E ninguém ouve. Então as pessoas... Só existe diálogo quando você inclui na sua fala a ideia que o outro colocou. Claro. Aí você tem um diálogo, quando você tem um trânsito de ideias no meio desta conversa. Mas o que nós estamos vivendo hoje são monólogos paralelos. Uma pessoa pensa de um jeito, a outra pensa do outro. E é por isso... Aí vem a intransigência. E é por isso que a gente está vendo essa guinada e essa ameaça à democracia no mundo inteiro. Né? Diga, Almeida. É o seguinte, eu recebi essa semana uma mensagem dito assim, escritologia, mas eu achei muito interessante. Escritologia? Todo mundo deveria, por lei, achar uma brecha na agenda e convidar semanalmente um amigo para tomar um café, dividir a garrafa de vinho ou algumas cervejas, conversar bobagens e resgatar a leveza encoberta pela fina poeira do cotidiano. Eu achei isso super pertinente com o assunto que nós estamos conversando. Vem pra janela, vem pra mesa. Exatamente, a mesma coisa.
É o fazer a Vamos comida tomar um café. juntos. Eu, inclusive, tô nessa, viu? Tô nessa. Tô resgatando. Nós já tomamos muito café. Tomamos muito cafés aqui, mas não. Mas assim, é muito importante, inclusive, resgatar amigos antigos com quem você não se encontra há um tempo. Fala há um bom tempo. Né? E aí não importa o que essas pessoas pensam. Vamos começar a sair desse nó de que você só vai encontrar quem pensa do mesmo jeito que você. Furar a bolha, furar a bolha. Exatamente, é preciso. Mas a pessoa pensa de uma forma diferente, eu não quero nem ver, não quero nem encontrar. Vamos conversar com o Há uma diferente. irritação generalizada. Mas deixa eu provocar um professor. Por exemplo, olha, Portela fez um desfile maravilhoso, Um Defeito de Cor, que é um livro de 932 páginas. A Escola de Samba Portela, né? A Portela, Tá. Perfeito o livro, é um livro para que todo jovem adolescente devia ler o livro, porque a nossa história está ali de maneira romanceada. Uhum. Imagina o professor em sala de aula convencer o aluno a ler Um Defeito de Cor com 932 páginas, se ele tem o TikTok que em 1 minuto dá a ideia de que pode trazer coisas boas para ele. Como é que você analisa esse desafio? Olha, eu vejo inclusive com esperança. Logo em seguida, você sabe que das O 6 esperançado escolas... Paulo Freire. Esperançado Paulo Freire. Das 6 escolas que venceram esse ano, 5 eram enredos baseados em livros. É mesmo? 5. E tinha a questão da cigana, que era o testamento de uma cigana, tinha o da onça, que era também sobre a onça. A Grande Rio. A Grande Rio, que era sobre... Todos 5. Das 6, 5. Só a Vila Isabel, que era um enredo que eles já fizeram no passado. As outras 5 todas eram baseadas em livro. Isso é uma esperança. Outra esperança é o seguinte, em seguida, ao desfile da Portela e a divulgação do Defeito de Cor, se esgotaram as livrarias. Perfeito. Se esgotaram. Não era possível, você não encontrava o Defeito de Cor em lugar nenhum, nenhuma livraria. Resta saber se a compra foi simplesmente pelo consumo. Pelo consumo, boa. Empurrada pelo consumo, ou se foi pela vontade de consumir uma leitura consistente como é esse livro. Eu acredito que depois que as pessoas começarem a ler o livro, eles vão dar continuidade, porque o livro atrai. A cada página que você lê, você atrai a seguinte, e assim você termina lendo os 950 páginas. E aí entra o nosso trabalho também, por exemplo, os professores, os radialistas, provocá-los, não deixar o desfile da Portela cair no esquecimento, ou seja, voltar a provocar. Por quê? Para gerar curiosidade e atrair. O livro tem que estar ali falando para todo mundo. Eu acho que não podemos perder a esperança. E é bom te ver assim, animado, motivado, isso é bom demais. Agora deixa eu levar para o outro lado. Por exemplo, olha, Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio, uma coisa maravilhosa. A América Latina inteira parece que estava ali muito rejuvenescida nas ruas, pedindo paz, oração, diálogo. Repetiu-se no ano seguinte na Polônia. No ano seguinte não, acho que 2 anos da semana. E ano passado em Lisboa, um outro fenômeno. Jovens se posicionando com relação a fotos, com relação a depoimento. Então há um lado aí muito mobilizado. Ou seja, aí volta ao esperançar, é isso? Minha preocupação é o timing disso. Podia ser com mais frequência. Não, a cada 2 anos eu acho que fica muito distante. Tinha que ter um trabalho assim, mais frequente. Mas isso é um reesperançar. Mas é uma esperança, sem dúvida. Sem dúvida. É um esperançar, né? O esperançar do Paulo Freire, porque esperança tem 2 verbos, né? Esperança do verbo esperar e tem esperança do verbo esperançar, que é do que o Paulo Freire nos fala. Esperançar é o que nos coloca na direção de fazer alguma coisa. Ativo. O que acontece com essas campanhas da fraternidade, com esses movimentos jovens, é uma coisa muito rica, que é o seguinte, nós estamos voltando a ter rodas de leituras para pensar esses textos, né? A campanha da fraternidade esse ano, o tema da campanha da fraternidade é fraternidade social. Quer dizer, é ligado à responsabilidade social. Inclusão, né? Um dos símbolos que está lá, das imagens é do padre Júlio Lancelotti. Maravilhoso. Né? Então, quer dizer, fraternidade social, não dá para você ser feliz sozinho, não dá para você... A pandemia nos mostrou isso, né? Que mesmo você estando num bunker que é a sua casa, o vírus chega lá e te mata. Rompe fronteiras. Né? E a campanha entra logo depois da Páscoa, não é isso? Isso, a campanha da Semana Santa que entra. Exato, sempre. Ano passado foi sobre a fome. E aí eu acho que nós, assim como nós tivemos um retrocesso com o Bento XVI, nós tivemos um avanço muito grande com o Papa Francisco. Exatamente. E aí a liderança realmente é fundamental, né? Uma liderança, uma boa liderança, como nós estamos vivendo hoje no Brasil, uma boa liderança é fundamental para você.
Você diria que uma boa liderança é um rio que passa na vida da gente? É muita palhaçada. É só para anunciar que vem aí Paulinho da Viola. No YouTube não, mas para quem está nos ouvindo no rádio, pode ser? Pode. Mas olha a coisa editada. Falamos de Portela, falamos de um defeito de cor, aí a YouTube me pede, como é a canção? Foi um rio que passou em minha vida. Vamos fazer aquela dinâmica. Olha, os três. Eu falo pela rádio, ele fala pelo programa, você anuncia a canção e o cantor. Pode ser? Pode ser. Pela Rádio Metropolitana do Porto. Programa Sou Brasil. Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida.